Ora, o tema que hoje eu vos trago é sobre o magnetismo. Qual vai ser o efeito sobre a água e sobre os seres vivos? É assim, este é um tema que a mim é um tema que me é muito especial. E isto porquê? Porque, no fundo, quando eu entrei e comecei a estudar a doutrina espírita, eu vou dizer que vos escolhi este tema um bocado por mim própria. Porquê? Porque a minha formação inicial é de Química. E antes de eu estudar a doutrina espírita ou conhecer sequer o espiritismo, eu achava que eu conhecia tudo sobre a água. A água é uma molécula tão simples, fartei-me de dar água. O que é que a água poderia ter mais de novo? Eu achava que dominava perfeitamente o assunto água. Para mim a água era uma molécula tão simples, sim, era importante, muito importante para os seres vivos, para o planeta, mas eu achava que não me iria trazer nada de novo. E verifiquei que estava completamente enganada. Afinal, a água tem muito, mas muito mais do que aquilo que eu achava que conhecia. E há tanta coisa que nós não conhecemos. Daí que este tema foi um pouco nesse seguimento, porque é um tema que, de certa forma, me fascina. Porquê? Porque o que eu vim a aprender sobre a água. E é, no fundo, isso que eu hoje também vos quero mostrar um pouco. Ora, desde sempre que a ciência estuda a constituição da matéria, nomeadamente a química, e um dos grandes mistérios que a ciência ainda hoje continua à procura é esclarecer qual foi a matéria básica que serviu de ponto de partida para criar todos os elementos naturais que nós conhecemos e que fazem parte do nosso dia a dia. Ora, com a doutrina, estas ações magnéticas, esta matéria básica, no fundo, vai constituir aquilo que é conhecido por fluidoterapia e que é um termo e é o nome que se dá aqui a um tratamento que é feito com fluidos e que, no fundo, vai depender da ação magnética expressa quer na forma dos passes, pelas irradiações ou vibrações, ou ainda que se reflete também na fluidificação da própria água. Ora, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele não usava o termo fluidoterapia, ele utilizou sempre o termo e a expressão de ação magnética. E ele resumiu, no ponto 33, como é que essa ação magnética se poderia produzir. E ela pode-se produzir de três formas. A primeira forma podia ser pelo próprio fluido do magnetizador, ou seja, é o magnetismo associado ao ser humano. E outra forma seria o fluido dos espíritos que atuava diretamente, sem qualquer intermediário, sobre um encarnado. E esta ação magnética é algo que podemos sentir sempre. Ela pode ser exercida de forma a acalmar, a curar, pode também provocar o sono sonambúlico espontâneo, ela pode também exercer uma influência física ou até moral. É um magnetismo espiritual e este está diretamente relacionado com as qualidades do espírito. Se nós nos sentirmos bem, quer dizer que esse magnetismo está a atuar de uma forma que é positiva para nós, ou seja, o nosso sentimento vai no fundo dizer que tipo de influência é que eu estou a sentir. E a terceira, que é um misto das outras duas, em que será, no fundo, um magnetismo semi-espiritual,
porque considera que o magnetizador está a ser influenciado pelo espírito e então é o conjunto dos dois que vai atuar nesse processo de magnetização. Muitas vezes é o próprio magnetizador que faz um apelo aqui ao auxílio por parte da espiritualidade. Isto é o que Kardec nos diz na Gênese. No nosso dia a dia, quando nós falamos em fluido, a linguagem comum, fluido, lembra-nos sempre o quê? Utilizamos para um sinónimo de líquido. Um fluido é um líquido. No entanto, se formos para a parte científica, para a física, que estuda os fluidos, a física vai dizer que um fluido é uma substância que se deforma continuamente, por isso que flui. Pela aplicação de quê? Pela aplicação de uma força tangencial, ou seja, uma força que faz deslizar as partículas umas sobre as outras. E esse fluido sofre uma deformação e, portanto, flui. Esta é a definição, em termos simples, mas a definição da ciência. Ora, os fluidos mais comuns que nós conhecemos são os líquidos e os gases. São realmente fluidos, sofrem essa deformação facilmente. Quer seja os gases, aquele exemplo que eu pus ali é um exemplo do que a física anda a estudar e atual em termos das máscaras, a permeabilidade das máscaras, até onde é que vai a nossa respiração, a expiração, é tudo, estamos a falar de fluidos. No segundo exemplo, temos também, por exemplo, um óleo tão utilizado, quer seja na indústria automóvel, na própria indústria, para lubrificação, etc. São também fluidos amplamente estudados pela ciência. E a própria água, que não deixa de ser o quê? Não deixa de ser um fluido. Mas não fiquem com a ideia de que apenas líquidos e gases são fluidos, porque muitas outras substâncias vão caindo dentro dessa categoria e até algumas bastante comuns. É o caso dos plasmas, a lava dos vulcões. Mais comum ainda é o caso de um vidro. Um vidro, em termos científicos, é considerado um líquido. Para nós é um sólido, não é? Nós achamos que o vidro é um sólido, mas na realidade, em termos da estrutura, das moléculas, dos arranjos, ele é um líquido. Quem é que nunca viu aqueles vidros numas casas antigas? E o vidro na base não é mais grosso e tem assim uns relevos? Porquê? Porque ao longo de centenas de anos, ele vai quê? Ele vai escorrendo. Ele, na realidade, é um líquido. E várias substâncias vão sendo descobertas e que, em termos científicos, à medida que o nosso conhecimento se vai aprofundando, nós vamos conseguindo o quê? Nós vamos conseguindo observar todas as propriedades dos fluidos. E é já uma área da física muito, muito estudada. Ora, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos definir fluido. E define o fluido como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si. Ou seja, a definição da ciência, da física, é exatamente a definição, por outras palavras, com uma linguagem diferente, mas na essência a definição é exatamente a mesma que André Luiz nos deu. Ou seja, os fluidos são uma realidade. A ciência está a caminhar para o estudo e o entendimento das propriedades dos fluidos, tal como o Espiritismo já falava nesses mesmos fluidos. E desde a Gênese, também André Luiz, no fundo, a definição acaba por ser a mesma. Ora, a doutrina fala-nos no fluido cósmico universal. E, no fundo,
esse fluido cósmico universal vai ser considerado como sendo o quê? A matéria elementar primitiva, aquela que está dispersa por todo o universo. É o fluido cósmico universal que vai desempenhar, no fundo, o papel que vai ligar quem? Espírito e matéria. E sem esse elemento primitivo, etéreo, subtil e imponderável, a matéria estaria sempre num estado de divisão sem agregação. E a própria gravidade não conseguiria quê? Não conseguiria a agregação dessa matéria. Portanto, é no fundo a manipulação deste fluido pelos espíritos que vai dar origem àquilo que nós chamamos os chamados fluidos espirituais. E tudo isto nos é apresentado na Gênese, no capítulo que fala mesmo dos fluidos. Peço desculpa. Ora, o fluido, isto não pareceria tudo assim ao mesmo tempo, mas agora é o que temos. O fluido cósmico universal, eu posso dividi-lo em dois tipos, ou seja, o que é considerado matéria ponderável e que está ligado aqui à matéria do mundo físico, e a matéria imponderável, que está ligado ao mundo espiritual. Ou seja, no fundo, quando eu falo de fluidos, os fluidos no fundo acompanham o quê? Todas as paixões, as virtudes, os vícios da humanidade estão ligados intimamente a todas as propriedades da matéria e aos efeitos que essa matéria produz. Uma das modificações mais importantes do fluido cósmico universal é, no fundo, o quê? O fluido vital. O fluido vital acaba por ser responsável e é, no fundo, aquele que faz movimentar os corpos vivos. Sem ele, a matéria seria inerte. Com o fluido vital, a matéria tem vida e, quando nós reencarnamos, vamos reencarnar com uma determinada quantidade de fluido vital de acordo com as necessidades para o nosso plano reencarnatório. Claro que esse fluido vital, à medida que nos alimentamos, etc., ele vai sendo o quê? Reposto e fortalecido. Mas, no fundo, quando reencarnamos no plano físico, nós somos o quê? Somos espírito, perispírito e corpo, tudo unido. Ou seja, o perispírito, que é, no fundo, o que faz a ligação entre quê? Que faz a ligação do espírito à matéria, o perispírito é um invólucro quê? Fluídico. Portanto, tem todas as características de fluido. Ele é semimaterial. De acordo com o grau de evolução, ele será mais etéreo, mais denso, menos denso, mas isso de acordo com a nossa própria evolução. O perispírito é constituído por fluidos próprios do mundo em que está. Portanto, o perispírito dos seres que estão no planeta Terra não será igual ao perispírito dos seres que estarão noutros planetas. Portanto, ele adquire também as características do nosso planeta e do nosso grau de evolução. Ele é, no fundo, o elo de ligação entre quem? Entre o corpo físico e o espírito quando nós estamos reencarnados. Ora, e eu trouxe esta abordagem aqui porquê? Porque é essencial que a gente entenda que o perispírito é um invólucro fluídico. Porquê? Porque a fluidoterapia, a influência dos espíritos vai se exercer também aonde? No nosso perispírito, aquele que no fundo traz toda a nossa informação. E se traz toda a nossa informação, está
está gravado nele todo o nosso percurso reencarnatório, as nossas falhas, as nossas vantagens, o que nós aprendemos. Ele traz memória de todo o nosso passado. E é extremamente importante quando estamos a falar da ação depois magnética sobre o ser humano. Ora, também na Gênese, neste mesmo capítulo, Allan Kardec nos diz que no perispírito ocorrem transformações moleculares que se operam de modo diferente, porque de certa forma é um fluido que nós não o vimos propriamente, então é de certa forma imponderável e tem determinadas qualidades etéricas, ou seja, no entanto, o corpo perispírito e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matérias, estão em dois tipos diferentes, matéria ponderável e matéria imponderável. Mas o nosso perispírito não está encerrado assim numa caixa, não tem um limite, como se coubesse dentro de uma caixa. Pela sua própria natureza fluídica, e os fluidos têm tendência a quê? A poder expandir-se, espalhar-se. Daí que o perispírito acaba por irradiar para o exterior e acaba por formar em torno do corpo uma espécie de atmosfera, em que o pensamento e a força de vontade vão governar o tamanho e a qualidade e o aspecto dessa mesma esfera. Ora, tudo isto nos é explicado por Kardec. E então, se nós temos um corpo fluídico, é natural que a ação dos espíritos sobre os fluidos possam influenciar o quê? Possam influenciar o nosso corpo material. E é isso que exatamente existe. Ou seja, os espíritos vão atuar sobre os fluidos espirituais. E atuam como? Com a força do pensamento e da vontade. Mudam-lhe propriedades, tal e qual como num laboratório de química. Eu posso manipular os elementos com certas leis, muitas delas as quais nós ainda não dominamos e não conhecemos, mas é isso que acontece e dá-se a ação dos espíritos sobre os fluidos e nós temos uma parte fluídica muito importante. O pensamento e o sentimento do espírito vai determinar, obviamente, a qualidade dos seus fluidos. Um espírito de maior elevação moral, obviamente, terá uma influência que nos vai trazer uma sensação de quê? De bem-estar, uma sensação boa. Enquanto que, se estivermos até num ambiente que esteja num ambiente agressivo, tudo isso é passado para quê? É uma ação que cai sobre nós e que nós podemos captar e sentir. Não necessita de ser propriamente uma ação sempre boa. A influência e a ação dos fluidos sobre nós pode ser influência boa, como pode ser uma influência não tão boa. Tudo, no fundo, estamos mergulhados num mar de quê? De fluidos. E então estamos sujeitos a todas as influências. E obviamente que isso vai atuar sobre quê? Vai atuar sobre a nossa saúde e o nosso bem-estar. Ora, ali tínhamos um cartoon, no fundo, que perguntavam qual é o seu plano de saúde. E aquele respondia que o meu plano de saúde era não ficar doente. Era um bom plano. Mas, no fundo, quando nós falamos em saúde, é assim, muitas vezes nós desequilibramos-nos e sentimos que não estamos equilibrados, quer fisicamente, quer espiritualmente. E poderemos estar sobre a influência ou não, pode ser uma causa
física, tratável pela medicina, como pode ser uma causa que é espiritual, que terá que ser tratada com outro tipo de ajuda, e que muitas vezes este desequilíbrio que todos nós por vezes sentimos leva a um desgaste, e muitas vezes necessitamos de quê? De voltar a reequilibrar-nos. E muitas vezes conseguimos isso apenas com o quê? Apenas, por exemplo, vindo assistir à palestra. Enquanto estamos na palestra, é assim, os amigos espirituais, a equipa desta casa, os nossos guias, vão alterando a atmosfera de maneira a que quê? De maneira a que muitas vezes esse equilíbrio de ordem espiritual que necessitamos, nós o possamos conseguir apenas por assistir à palestra. Ou seja, estamos mergulhados num ambiente de fluidos, e a própria Organização Mundial de Saúde definiu como saúde, diz que não é só a parte física. Eu sei que possivelmente não conseguem ver, se fosse maior, talvez conseguissem, mas aqui assim, no fundo, é o que nós temos de definição da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que a saúde contempla o quê? A parte física, a parte mental e também a parte quê? Social. Ou seja, nós para termos saúde, temos que estar bem fisicamente, temos que estar bem psicologicamente e mentalmente, e temos que estar bem socialmente. Ou seja, temos que nos integrar, ter as condições necessárias para ter uma vida digna. Ora, se nós pensarmos bem, não há muita gente com saúde no nosso planeta, então. Porque se contribuímos com todos estes fatores, então poderemos considerar que há muita gente que não tem a saúde completa. Porque algum destes fatores, quer físico, quer mental, quer social, pode falhar. Daí que, segundo a doutrina e com o que aprendemos, nós também sabemos que estamos num mundo de quê? De provas e expiações. Estamos com esperança que estamos já a evoluir para um mundo de regeneração. Mas realmente, no tipo de planeta que estamos, é assim, as doenças acabam por fazer parte das provas e das vicissitudes da nossa vida. São inerentes ao nosso próprio planeta, à nossa natureza ainda tão material. Ou seja, não podemos pensar que é um infortúnio. Devemos aceitar com coragem, fazer o melhor por nós, por cuidar do nosso corpo físico, mas avançar sem condenações, sem recriminações. E então chegamos finalmente à água. Depois de entendermos que tudo no fundo gira à volta de fluidos, chegamos à água, e a água é, tal como o Sol, é um recurso indispensável para a vida no nosso planeta. É assim, a própria vida surgiu aonde? Surgiu na água. O próprio planeta, quando é observado do espaço, planeta azul, é assim, o nosso planeta é constituído por cerca de 70% de água na sua superfície. Por isso, a água é algo de extremamente importante para o ser humano. É uma molécula simples, normalmente é aquela molécula que quase toda a gente acaba por conhecer a fórmula. H2O é a molécula, acho que mais famosa dentro da química. E, apesar de não se ver muito bem, aqui neste quadro, o que eu queria mostrar, e que eu posso resumir facilmente, é que, apesar do planeta ser 70% coberto de água, é assim, a água que existe potável de acesso ao homem, sem ser água salgada, portanto a água doce, é apenas 2,5%. Ou seja, só 2,5% da água que está no nosso planeta é que é água doce.
aquela que nós conseguimos consumir. E dentro dessa água doce, é assim, a maior parte, a maior fatia desses 2,5% não está disponível para o homem utilizar, porque está onde? Está onde? Nos glaciares. É onde se encontra a maior parte da água doce do nosso planeta. Apenas uma fração muito pequenina está nos rios e outros nos lençóis freáticos, águas subterrâneas, e ainda temos uma ínfima porção aonde? Pela atmosfera, na forma gasosa, existe ainda nas nuvens, ainda temos água doce. Ou seja, a água, apesar de ser abundante na Terra, é também um recurso que é imprescindível e que precisa de ser preservado. Porque a água doce que o homem utiliza não é uma fração assim tão elevada e que existe em tanta quantidade. E se nós formos ver em termos percentuais, desde que somos um feto até sermos idosos, a percentagem de água vai variando. Num feto é muito perto de 100%, aquele 100% é arredondado, será 99, qualquer coisa por cento. Num bebê, 80% do seu organismo é água. Num adulto, é cerca de 70%. Há variações, caso seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Normalmente, o sexo feminino tem uma percentagem ligeiramente abaixo, mais por volta dos 60%, 65%. E depois, à medida que vamos envelhecendo, o nosso conteúdo em água também vai baixando. Quem não se lembra de ouvir dizer que muita atenção com o calor, não é? Com os idosos, com as crianças, porque desidratam facilmente. Porquê? Porque também vão necessitar de mais quantidades de água para repor, porque facilmente desidratam. Por isso, o ser humano, as nossas células são maioritariamente água. Nós somos, no fundo, água. Daí a água ser também tão importante. E isso também Kardec nos diz e nos fala na importância da água. Ele diz que a água, sendo uma substância aparentemente tão insignificante, ela pode adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação de quê? De um fluido espiritual ou magnético que serve no fundo de veículo, de reservatório para essas qualidades poderosas e efetivas. Então, o que é no fundo a água fluidificada? A água, já sabemos que é um veículo dos mais poderosos para tudo, porque circula no nosso planeta, circula no nosso interior, circula nos outros seres vivos. A água é, para todas as naturezas, é essencial. E a água fluidificada é, pura e simplesmente, água normal. É uma água normal, só que ela está aqui. Ela foi acrescida de fluidos curadores, portadores de energia, que podem trazer-nos recursos, quer medicamentosos, psíquicos ou físicos. É, pura e simplesmente, uma água magnetizada, com energias mais puras e que nos vão trazer a tal sensação de bem-estar e que nos podem auxiliar, quer na parte física, quer na parte psicológica. Já se sabe das propriedades da água, que a água é um ótimo condutor para a força eletromagnética, que é uma das forças da natureza, é uma das forças essenciais. E então a água acaba por absorver todos os fluidos que são projetados sobre ela e acaba por conseguir conservá-los e depois transmiti-los quando é ingerida e passa para o interior das nossas células. A água fluidificada
começou inicialmente com uma série de experiências por parte de magnetizadores, depois começou a ser utilizada como uma prática dentro das casas espíritas, em que a água fluidificada vem impregnada de quê? Vem impregnada de fluidos reparadores, calmantes e que nos trazem essa sensação de bem-estar. E assim, não precisa, como estamos a falar de fluidos magnéticos, não precisamos de ter as tampas abertas ou ser é assim, qualquer recipiente. Os fluidos atravessam qualquer recipiente, não precisa de haver estar o recipiente aberto, não precisamos de nenhum rituais para fluidificar água. Como é que normalmente esta fluidificação é feita? É assim, não é um processo visível, ele é invisível para os nossos olhos, nós não captamos essa transmissão de energia, o nosso olho não consegue captar essa transmissão de energia, e prioritário e importante para que se consiga o efeito desejado, está sempre aquilo que é essencial, que é ter confiança e fé, acreditar. Quando o sentimento está dentro de nós, quando a fé existe e acreditamos, garantidamente vamos ter melhores resultados. A água fluidificada, dizem-nos os espíritos que há uma expansão dos próprios átomos na molécula da água com a introdução de átomos espirituais de acordo com leis essas que ainda hoje não temos conhecimento dessas leis e não as sabemos explicar. A nossa ciência ainda não conseguiu descobrir todas as leis que regem a matéria e os fluidos. Pela própria constituição molecular, como nos diz Bezerra de Menezes, é um elemento que vai absorver a chamada bioenergia que lhe é administrada. É magnetizada, ingerida e produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido que está aqui, que está presente nessa amostra de água que vai ser ingerida. Eu não me vou, como me atrasei um bocadinho, eu vou aqui falar muito rapidamente, porque este tipos de fluidificação da água, é assim, eu comecei por falar na gênese, naqueles 3 pontos, aqueles primeiros 3 pontos da ação magnética. É por isso simplesmente o que está aqui. No fundo, fala-se numa fluidificação magnética, em que a fluidificação é feita por quem? Por ação magnética da própria pessoa. Como já na gênese, vejam o paralelo, havia 3 pontos, é a mesma coisa. A fluidificação espiritual, que não necessita de intermediário, é apenas a fluidificação em que o espírito atua sem qualquer intermediário sobre a água e efetua a fluidificação, ou aquela fluidificação que tinha o quê? Que tinha o contributo, quer do magnetizador, quer dos espíritos, ou seja, o magnetizador apelava aos espíritos e os dois em conjunto procediam à magnetização. Portanto, estes 3 tipos de fluidificação da água acabam por não ser 3 tipos de fluidificação. É, no fundo, como Kardec nos evidenciou na Gênese, as 3 formas de ação magnética. Emmanuel, no livro Segue-me, dá-nos uma receita ótima e diz que, se queremos o auxílio dos amigos espirituais para o nosso apoio, quer em termos físicos, quer em termos psíquicos, é assim, o que nós precisamos e ele diz claramente, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia. O plano divino vai magnetizar com raios de amor e bênção.
Ou seja, qualquer um, normalmente, quando estamos a fazer, por exemplo, o Evangelho no lar, podemos pôr um recipiente com água e pedir aos amigos espirituais que nos fluidifiquem a água. Se for feito com sentimento, com amor, com prece, nós conseguiremos, nas nossas preces, também ter água fluidificada. A ação da água fluidificada no organismo é várias. Eu não vou perder aqui muito tempo, só para terem noção que a própria água é assim, as nossas células são constituídas por proteínas, enzimas, mitocôndrias, uma série de compostos, e que esses compostos, o funcionamento deles é em soluções aquosas. Soluções aquosas precisam de água. Se a água traz elementos bons, vai provocar uma série de efeitos, quer seja a inibição de radicais livres, que são aqueles que provocam reações muitas vezes indesejadas no nosso organismo, diminuem a produção de metabolitos que podem ser tóxicos para a nossa própria célula, aceleram mobilidades de íons, equilíbrio de íons, porque a água é rica numa série de íons, sódio, potássio, cálcio, etc. Portanto, há evidências de que a água fluidificada tem efeitos no nosso metabolismo, uma vez que as nossas células são maioritariamente constituídas por água. Por isso, fluidoterapia, temos não só a água, mas também o próprio passe. Também é uma ação a partir de quê? De fluidos. E assim, não nos vai curar, não vamos ficar imediatamente bons ou a passar todos os nossos problemas desaparecem por bebermos um copo de água fluidificada. Obviamente que não. Vimos atrás que a própria doença faz parte e vem impregnada muitas vezes aonde? No nosso perispírito. O que a água vai fazer é que, de certa forma, acaba por facilitar muitas vezes os tratamentos médicos, no caso de doenças crónicas, facilita a ação dos medicamentos, equilibra-nos, promove um maior equilíbrio ao nosso bem-estar e à nossa saúde. Quantidade de cientistas que estudam e estão a tentar provar quais os efeitos da água e o que é que acontece com a água. São vários. Este não é propriamente Masaru Emoto, ele não se considera um cientista. Foi um dos primeiros pioneiros, foi amplamente contestado pela comunidade científica. Ele classificava-se a ele próprio como um fotógrafo e um escritor. O que é que ele fez? Ele fez umas experiências muito simples, foram contestadas porque houve uma série de procedimentos que, de acordo com o método científico, ele não seguiu. Não havia dados estatísticos, não repetiu não sei quantas vezes a mesma experiência para ver se obtinha os mesmos resultados. Houve outros cientistas que não conseguiram reproduzir os resultados que ele conseguiu. No entanto, ele publicou uma série de livros, tem um trabalho amplo e a contestação existe até aos dias de hoje, embora já haja uns quantos cientistas que afinal há ali qualquer coisa. O que é que ele fez? Partindo do princípio que a água em termos de química existe nos três estados, não é? No sólido, no líquido e no gasoso. Quando congelamos está no estado sólido. E a água é uma substância única no planeta Terra. Porquê? Porque a água é a única substância que, quando congela, é menos densa que o líquido. Um cubo de gelo flutua. Um iceberg existe. Não há mais nenhuma outra substância ou composto no planeta que tenha este comportamento. Porquê? Se a água fosse como aos outros, não é? Imaginem, estamos num inverno, numa zona gelada. Começava a congelar onde?
do fundo, do lago, do rio. O que é que ia acontecendo à vida toda que existe lá em baixo? Pois, chegava cá acima e era gelo. Ora, a água tem esta particularidade, é a única substância que faz isto, que congelada é menos densa que o líquido, e é isso que permite a vida no nosso planeta. Até isso a água é especial. E o que é que Emoto fez? Ele, em pequenas lâminas, ele punha uma gota d'água, levava a uma câmara de congelação de menos 30 graus e depois fotografava. E ele mesmo diz, eu sou um fotógrafo, o fotógrafo escolhe as fotos e escolhe as mais bonitas. Mas o que é que ele observou? Ele observou que gotas d'água perante palavras positivas tinham as formas cristalinas, hexagonais, típicas da ligação química no estado sólido, formas lindas, enquanto que palavras negativas, o cristal não era perfeito, era algo amorfo. E ele fez isto não só com palavras, mas também com música. Se expusesse essa amostra d'água, música clássica, não sei que não conseguem ver, mas os Imagine, dos Beatles, música agradável, os cristais eram sempre lindos. Se expusesse a música heavy metal, outras coisas assim, os cristais já eram amorfos, sem forma. O mesmo perante quê? Perante palavras de gratidão, amor, ou palavras de ódio, de insulto, de zanga, raiva. Tudo isso transformava a forma dos cristais. Muito contestado, houve quem tentasse reproduzir e não conseguiu. No entanto, ele continua a ter uma fundação, continua a estudar e continua a publicar resultados. Agora, de acordo com o método científico, foi o Dr. Bernard Gratt, que era um bioquímico da Universidade de McGill, no Canadá, que na década de 60, este sim, fez de acordo com o método científico e fez um vasto trabalho em que, no fundo, ele fez experiências quer com sementes de cevada, com ratos, e depois analisou a estrutura da água. Tinha tratamento estatístico por detrás e o que ele observava era os efeitos fisiológicos que eram provocados no crescimento de sementes de cevada ou então em ratos doentes que tinham determinadas feridas, o poder de cura dessa água, uma vez que para retirar qualquer influência da mente humana, ele fez os seus estudos sobre animais e plantas, destruindo o efeito quê? O efeito placebo que pudesse existir no ser humano. Ele fez essas experiências e, no fundo, com água que era tratada por um magnetizador e outra amostra de água que era água normal. E então nessas sementes de cevada ele colocou em água salgada. Água salgada não é favorável ao crescimento. No fundo, o que é que ele queria? Ele queria já criar plantas que estivessem com algum problema, alguma doença. E então umas eram tratadas com água magnetizada e outras sem água magnetizada. O que é que ele observou? Que todas as sementes que eram submetidas à água tratada pelo magnetizador, pelo passista, germinavam com maior frequência do que as outras. E isto foi feito de acordo com todas as regras da investigação científica. Amostras desconhecidas, amostras de controle, tratamento estatístico, inúmeras repetições de experiências para comprovar os resultados. E realmente, depois de germinadas, ele pôs em potes e manteve as condições e continuou Continuou a regar com a água tratada, não tratada. Quais foram as conclusões a que ele chegou? Que sempre
que era com a água tratada, o conteúdo de clorofila, a própria planta, tinha muito mais vigor e crescia bastante mais. Também, noutra amostra dessas sementes germinadas, o que é que ele fez? Deu garrafas de água para pacientes depressivos com problemas psiquiátricos segurarem, e outras que eram dadas ao passista, água tratada, e voltou a regar essas amostras. Ora, as amostras que foram regadas com a água dos pacientes com problemas da área psiquiátrica, é assim, o que é que aconteceu a essas plantas? Viu-se nitidamente aqui a taxa de crescimento a diminuir. Portanto, a água tinha garantidamente as suas influências. Sendo um cientista, ele foi analisar a constituição e a estrutura da água. Ele verificou que realmente havia alterações. O ângulo da ligação na molécula de água, que é um ângulo fixo, amplamente estudado, sofria alterações. Havia alterações também em termos das ligações por ponto de hidrogênio, que é uma característica que é das mais importantes na estrutura química da água. E havia também uma diminuição na tensão superficial da água, que é aquela capacidade de formar o quê? As gotas bem redondas da água. Ou seja, ele estudou cientificamente e obteve uma série de resultados, comprovando de que existe o quê? Uma força vital que realmente pode sair de quem? Sair do próprio ser humano. Há algo que pode irradiar das pessoas e é uma energia que pode ser associada a mecanismos homeostáticos, crescimento, de forma sempre a quê? A poder otimizar o desempenho. Ele chegou a conclusões extremamente importantes e ainda foi um bocadinho mais além, porque ele disse que o próprio estado emocional das pessoas pode afetar a qualidade da energia que é emanada dessa pessoa e que vai afetar também a água. Nos dias de hoje, quem temos? Temos Gerald Pollack, que é um cientista, que escreveu um livro que é A Quarta Fase da Água. É um cientista, é um físico quântico. Ele está a estudar a estrutura mesmo química da água. Todos os cientistas que estudam a estrutura da água e que tentam dizer que há mais qualquer coisa na água do que aquilo que a ciência tradicional reconhece, é assim, quase todos incorrem em grandes descréditos, porque a comunidade científica prefere achar que não há nada que não consegue explicar na água. Os trabalhos dele, ele tem uma série de artigos publicados, etc., em que ele está a estudar mesmo a estrutura da água. Outro cientista, Prémio Nobel da Fisiologia, um virologista, foi ele que ganhou o Prémio Nobel pela descoberta do retrovírus do HIV. Ele fez uma experiência em que diluiu o DNA de um vírus 18 vezes e depois ele queria estudar a chamada memória da água, que a água ficava impregnada. Ele fez essas diluições de maneira a que já não houvesse uma molécula de DNA dentro da solução. E depois ele transmitiu o sinal eletromagnético de França para Itália. Os italianos, que não sabiam o que estavam a receber, receberam o sinal eletromagnético, descodificaram e com técnicas de PCR têm um procedimento altamente detalhado, eles conseguiram replicar o DNA do vírus. Estava lá a informação e ele diz que a informação vai aonde? Vai na água e que isso é preciso estudar. É assim, ele, a partir disto, ele
está mais do que desacreditado, não é? Porque dizem que, apesar das evidências, foi controlada, as experiências, tudo, grande parte da comunidade científica diz que ele já não está é bom da cabeça, nas interpretações que faz. Tornou-se também muito polémico este ano, porque foi aquele cientista que disse que o coronavírus era de fabrico quê? Humano, e ele defende que sim, que foi acidente, e ele não está bom da cabeça, é o que diz a maioria da comunidade científica. E isto ligado à água, à homeopatia. Porquê é que eu pus aqui a homeopatia? Porque eu, há muitos anos atrás, eu dizia, homeopatia, estão a brincar comigo. Com tanta diluição, e eu sou de química, não é? Até fiz as contas, com tanta diluição aquilo é só água, não tem lá medicamento nenhum. Não pode nunca homeopatia resultar, aquilo é água. Onde é que está o princípio ativo? Era o que eu pensava. Depois, anos mais tarde, com o meu filho que teve uma série de problemas, eu fui a uma pneumologista que, para resolver os problemas, ele era pequenino, ela disse-me assim, olha, eu não sei, mas eu sugeria aqui uma vacina homeopática, não sei se acredita, se não acredita, eu também não lhe consigo explicar, mas em todos os casos que eu usei resultou. E eu disse, pronto, dê cá a vacina, que eu ponho-lhe a vacina todos os dias, é um tratamento de 6 meses, e a verdade é que ele melhorou. Portanto, a homeopatia a mim sempre me fez uma certa espécie. Eu disse, não pode ser. Mas agora que eu aprendi, que eu li, que eu estudei, que eu estive a ver as experiências que estão a ser feitas na atualidade. É assim, eu sou a primeira pessoa a dizer que a homeopatia, eu confio plenamente, a água tem muito mais do que aquilo que eu achava que tinha. A água garantidamente tem propriedades maravilhosas que nós, como humanidade, não valorizamos. E termino com este cartunzinho que, no fundo, essencial à vida de todos os seres vivos, começa com a letra A. Como é que conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que é que respondeu? O que é que pôs na prova? Amor. Ou seja, água e amor. O amor, no fundo, resolve todos os problemas. E pronto, termino. Foi assim um bocadinho acelerado, eu sei, mas só aqui a bibliografia em que eu me baseei, obras de codificação, a medicina vibracional, que é um livro fabuloso, que acho que toda a gente deveria ler, tem muito mais do que isto, e depois muita pesquisa também em termos de quê? Em termos do que se tem feito atualmente, e tem-se feito muito.